Me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará, e nós vamos agora começar mais uma pré-aula das lições bíblicas edição CPAD. Será a última lição deste trimestre, a lição de número 13. O assunto da lição é O Senhor está ali. Sempre lembrando que esta revista deste trimestre, com 13 lições, ela está toda baseada no livro, explorando o livro de Ezequiel, tratando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a nossa lição de hoje, a lição 13, como já disse, tem o título O Senhor está ali. Lembrando que a lição anterior, a lição que nós vimos no encontro passado, trazia o título Imersos no Espírito nos últimos dias. Nós vamos fazer uma rápida passagem nas lições deste trimestre, já que esta é a última. Na primeira lição a gente tratou sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Foi a chamada de Ezequiel para o ministério. Ele era um sacerdote que agora estava sendo chamado para ser profeta. A segunda lição foi Vem o fim. Depois, as abominações do templo, as causas desta invasão, que foi a desobediência a Deus, as abominações praticadas no templo. E depois, quando se vai a glória de Deus, foi a lição 4, falar sobre a visão que Ezequiel teve da glória de Deus saindo do templo, indo em direção ao Monte das Oliveiras, saindo pelo Oriente, para o Oriente. Depois, contra os falsos profetas, foi a quinta lição. Essa lição, ela falava de como é que as lideranças se comportavam no templo, na cidade, e isso influenciava negativamente o povo. A sexta lição foi a justiça de Deus. A sétima lição foi dizendo que a responsabilidade é individual. Cada um é responsável por si mesmo. A oitava lição foi o bom pastor e os pastores infiéis. Ele faz um paralelo entre o que deve ser e o que estava sendo, que era de maneira incorreta. Depois fala de Gog e Magog, um dia de juízo. Depois fala sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Israel sendo restaurado nacionalmente como nação, isso acontece lá em 47, mais especificamente em 48. E em 67 Israel se afirma mundialmente, conquista o seu espaço na Guerra dos 6 Dias, seu espaço geográfico e o seu espaço também político. A lição 11 fala sobre a visão do templo e o milênio, o novo templo e o período do milênio. A lição 12 falou sobre imersos no Espírito nos últimos dias. E fala sobre Ezequiel 47, que fala sobre a fonte de águas purificadoras. E hoje, a lição 13, a última lição, o Senhor está ali, que vai falar sobre a divisão da terra de Israel, entre os filhos de Israel, e o novo templo. O nosso texto áureo, ou melhor, a nova cidade, O nosso texto áureo diz: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está falando aqui de um período de domínio, um período de abundância da presença de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso aqui é o textuário que está em Isaías capítulo 11, versículo 9. É um versículo, vamos dizer assim, chave para essa lição. A verdade prática diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Nossa leitura bíblica, ela se encontra em Ezequiel 48, capítulo 48, dos versículos 30 ao 35. E é o último capítulo deste livro, fechando o livro. A gente tem aqui, inicialmente, a ideia básica, o objetivo de apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. É isso que é trazido aqui neste versículo, neste capítulo 48, neste último capítulo, nesta nossa última lição também. Outra coisa interessante que deve ser mostrado é a expressão O Senhor está ali, que é o novo nome da cidade. Falaremos também sobre isso, da cidade de Jerusalém. O nosso primeiro tópico começa falando sobre, fazendo uma comparação, fazendo uma análise entre a visão de Ezequiel e a visão do apóstolo João lá na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse.
uma relação na linguagem, uma similaridade na linguagem, no conteúdo, mas é importante destacar que os crentes, as pessoas precisam saber a diferença entre a Jerusalém do milênio e a Jerusalém e a nova Jerusalém do mundo vindouro. Ter essa compreensão, saber diferenciar essas duas situações. O nosso primeiro subtópico vai tratar sobre o primeiro versículo logo. No primeiro versículo a gente tem: e estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. Esta seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Isso vem resumir, isso vem dar um suplemento não só desse capítulo, mas vai falar sobre o próprio livro, dá um suporte de informação a mais sobre o próprio livro. É interessante a gente observar aqui algumas coisas nessa nossa última lição e nesta leitura bíblica também, que dos versículos 15 ao versículo 17, e aqui vai falar da cidade, do formato da cidade, que é o nosso subtópico 2, formato da cidade, mas aqui diz formato da cidade e se refere ao versículo 31, mas a gente vai pegar a base no versículo anterior, para contextualizar melhor, para facilitar o entendimento. O versículo 30 diz: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. Então, os versículos 15 e 17 desse capítulo, eles vêm trazendo detalhes, especificações sobre as medidas da cidade. Porque quando você vai ler o texto, você já leu a leitura bíblica e fundamentalmente o capítulo 48, dá para perceber que ele está falando de uma cidade que está sendo, vamos dizer assim, apresentada, e ela tem tamanhos específicos, ela tem uma estrutura específica, uma arquitetura definida, que foi definida pelo próprio Deus. Esta cidade, ele diz que ela traz as medidas. Então, essas medidas que são apresentadas pelo capítulo 48, por Ezequiel, no capítulo 48, elas foram feitas pelo próprio Deus. Nesses versículos 15 a 17 do capítulo 48, traz as medidas da cidade e das terras próximas. Porque quando você vai observar, lendo o texto, você vai ver que tem uma divisão do território de Israel. E é como se nós tivéssemos aqui o território de Israel, aqui, tá? Observe que ele é quase um retângulo, o território de Israel. Ele é estreito, com um certo comprimento, se você for olhar no mapa. Então, ele vai ser dividido. Observando o texto, você vai ver que tem divisões, tá? É como se pegasse esse formato todo aqui, tá? E dividisse em fatias. Em quantas fatias? 12 fatias. Isso é uma divisão que aparece aqui no capítulo 48. O território de Israel sendo dividido entre as nações, ou melhor, entre as tribos de Israel. As 12 tribos. Então ele é dividido e cada tribo vai ficar com uma dessas fatias. Essa divisão aqui não é a divisão anterior, como eles estavam dispostos no período dos reis. Não é essa divisão. Antes da diáspora de Roma ou antes da diáspora da Babilônia. Não foi a divisão de Josué. Ela tinha outras posições. As tribos que estavam, por exemplo, aqui na primeira divisão era uma, e a que vai estar agora nessa especificação aqui de Ezequiel é outra posição. A primeira que estava aqui não está no mesmo lugar. Então é independente, essa divisão segue outros critérios, que não é especificado aqui. Então a velha cidade foi destruída. A gente sabe disso, que a velha cidade foi destruída, a Jerusalém antiga foi destruída. Por causa de quê? Qual o motivo da destruição? Quando ela foi destruída lá em 586 até 586 por Babilônia, Nabucodonosor mais especificamente, que era o mandatário da Babilônia, ela foi destruída por causa da idolatria do povo de Israel, por causa da apostasia. Esse foi o motivo. Chegou num ponto, chegou num limite que não dava mais. Eu disse, vai acontecer, eu vou destruir esta cidade, eu vou mobilizar esse povo de forma contra a vontade deles, para um lugar que eles não imaginam que seja. Eles vão para o cativeiro, eles vão passar por um processo de aprendizado, de mudança de comportamento, de ver as coisas diferentes. Eles vão passar por um processo de ter que olhar para
o que eles tinham para a cidade deles, para o território deles, para o ambiente deles, de longe, sem poder chegar lá. Eu vou desassossegar esse povo. Eles estão muito sossegados, tão sossegados que estão, eles estão fazendo tudo que bem entendem e achando que não vai acontecer nada. Tem um ponto lá no livro de Ezequiel que as pessoas dizem assim: vamos fazer, Deus não está enxergando, Deus não está vendo a gente, Deus não está nem aí para a gente está livre, a gente está liberado, solto, Deus não está vendo, e continuavam fazendo o que não deviam fazer. Por isso não foi só em um momento, isso foi um processo de acumulação de más práticas, e por isso eles foram destruídos, a cidade foi destruída, a cidade antiga foi destruída. Então esse foi um dos motivos colocados para a destruição da cidade, para se ter uma nova cidade. Outra situação que é importante ser observada também é que os que sobraram do cativeiro voltam. É claro que nem todos voltam, uns ficam por lá. Existem comunidades foram formadas no território do cativeiro, nos lugares do cativeiro, e nem todos voltam, mas remanescentes voltam para a cidade de Jerusalém. Quando Zorobabel está naquele processo de construção do templo e de Jerusalém de certo modo. Então vem esse remanescente. Em outro momento vem a diáspora. A diáspora romana. Deus traz esse povo da diáspora de volta, agora já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, Deus traz esse povo de volta e agora sinaliza nesta lição principalmente com um novo dia. Jerusalém, vamos dizer assim, de forma definitiva, sendo ativada, sendo refeita, sendo organizada, direcionada, gerenciada pelo próprio Deus. Então são situações que a gente precisa observar para entender melhor esta nova cidade. E ela tem um formato diferente que a gente já viu aqui no texto também. No capítulo 48 isso vem definido. Observe que a cidade tem 4 lados. Esses 4 lados tem cada lado 3 portas ou portões. Portanto, tem 12 portas ou portões. Nesses portões, nessas portas, cada uma delas tem o nome de uma tribo de Israel, com o objetivo de ter cada nome delas, em cada uma delas o nome de uma tribo de Israel. Pode ser com o objetivo de preservar, de destacar essas tribos, trazer um memorial dessas tribos, desses nomes, de um compromisso de Deus com o povo, uma aliança de Deus com o povo, e lembrar cada portão tem o nome de uma tribo, do povo de Israel. E essa cidade ela tem alicerces, 12 alicerces. Esses alicerces também têm o nome dos 12 apóstolos. Pode-se observar também aí uma relação de Deus com a igreja. É como se fosse uma relação Israel-igreja, no sentido espiritual. Então, os 12 fundamentos tem lá os nomes dos 12 apóstolos, possivelmente sinalizando uma relação de Israel e igreja. Então, para a gente ter uma noção de como é que é essa cidade, é uma cidade quadrada, tá? Seria um quadrado perfeito. Ela tem a mesma metragem de cada um dos lados, inclusive de altura. Ela tem a mesma metragem, então ela tem 2.400 metros de cada lado, em torno de 2,4 km, porque ela tem 5.000 côvados. O côvado é equiparado a aproximadamente um côvado meio metro. Se tem 5.000 côvados, ela tem em torno de 2.400 metros. Ela tem uma área total de aproximadamente 20.000 metros quadrados. 18.000 seria só a área dela, mas tem as bordas, que tem, o texto vai falar de 250 metros de bordas. Então tem mais essa parte aí que vai dar em torno de 20.000 metros quadrados. É importante falar sobre esse formato da cidade, porque ela é uma construção que é traçada, que ela é arquitetada pelo próprio Deus, é ofertada, é trazida pelo próprio Deus como um ponto de gestão, uma estrutura de gestão do próprio Deus. Ele vai gerenciar ali, o Cristo vai estar ali sendo gestor do milênio. Essa cidade com, vamos dizer assim, um quadrado perfeito, ela está falando de certo modo de uma simetria, de uma perfeição, que ela
sinaliza para o governo de Cristo, um governo perfeito, um governo simétrico, um governo sem distorções, sem imperfeições, onde as coisas caminham da forma que tem que caminhar, sem corrupção, sem anormalidades ruins, sem tudo isso que a gente consegue enxergar no mundo que está corrompido, que é o mundo onde nós vivemos. A cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada, isso nunca aconteceu. Isso é, do jeito que ela é agora apresentada, é um formato feito pelo próprio Deus, porque esse formato quadrado nunca existiu, nem no templo, nessas proporções, nem na cidade. Sempre foi, digamos assim, a cidade no seu território mesmo, vamos dizer, aleatório, mais ou menos assim. Nada foi tão definido assim na sua arquitetura em nenhum período histórico. Nunca isso aconteceu. Então o profeta está revelando, Deus revelando por meio do profeta, que tudo isso é algo novo, é algo criado pelo próprio Deus, é uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. Está mostrando, está trazendo uma figura, uma amostra do que será o mundo vindouro. Perfeição, simetria. Quando a gente vai aqui para o nosso terceiro subtópico, vai falar das 12 portas. E a gente, de certo modo, já falou disso aqui, até para poder dar base para o subtópico anterior. Mas nós vamos passar ainda neste ponto. Isso pode trazer uma melhor compreensão para os que estão ouvindo. Então, a Nova Jerusalém tem 12 portas, ela é quadrada, trazendo uma renovação, falando de uma renovação, de uma coisa diferente, de algo novo que nunca existiu. A antiga Jerusalém ela tinha 6 portas e não era quadrada. A antiga estrutura, melhor dizendo, ela tinha 6 portas e não tinha um formato quadrado. Tinha um formato mesmo comum, que não seguia um padrão geométrico, como aparece agora aqui, nessa criada por Deus, nessa arquitetada por Deus. O nosso próximo subtópico, que é o quarto, ele fala sobre a origem do formato e das portas. E a gente também já falou, né? A gente vai só reforçar agora. Deus é a fonte dessa revelação, vem de Deus. Não foi criada por pessoas, por reis ou por quem quer que seja. Não é uma coisa que está sendo criada pelas pessoas no subterrâneo, escondida, por um grupo que está ali trabalhando para que isso aconteça, para que isso seja montado, formado. Não, é o próprio Deus que é o autor desse formato e dessas ideia arquitetônica das portas e de outras coisas. Tudo ali é criação de Deus. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Essa visão que Ezequiel teve foi proporcionada, foi trazida por Deus. Ezequiel foi levado a enxergar isso, porque Deus queria que ele enxergasse, Deus queria que ele visse e mostrasse para o futuro, não era para aquele momento. Nós já falamos isso na lição anterior, na lição de número 12. Não era para aquele momento, era para um tempo futuro, para um tempo que iria ainda acontecer. Deus então é o criador da Nova Jerusalém. A Jerusalém será restaurada quando? No período do reino do Messias, no milênio. Essa restauração está prevista para o reino do Messias, no milênio. Lembrando, como já falei na lição anterior, que nós estamos tratando desta revista, desta lição, deste texto, e como é uma revista ligada à Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem uma visão pré-milenista, dispensacionalista. Existem outras visões, mas isso não afeta o plano de salvação. É importante destacar isso aí. Se você tem outra visão, se você é amilenista ou pós-milenista, isso não interfere no plano de salvação. Isso são questões menores. Essas interpretações são questões menores, não afasta ninguém de chegar ao céu. São apenas questões de interpretação escatológicas. Não vai definir se isso é pecado, se aquilo é pecado, se isso vai tirar do céu, se isso vai levar para o céu. Essas interpretações não levam ninguém para o céu exatamente. O mundo novo vai existir. Deus vai existir, o mundo novo. Isso aqui é o centro da questão escatológica. Vai existir um mundo novo. Deus vai trazer uma condição nova para todos. Deus vai gerenciar esse estado
de novas coisas. Isso aqui, essa informação, ela é comum, é básica a todos. Então, Jerusalém será restaurada no reino do Messias, no milênio. Outra coisa interessante que é importante a gente observar é que a glória saiu, já vimos as lições anteriores, a glória saiu do templo, saiu de Jerusalém. O povo ficou esquecido entre aspas. O povo ficou à sua própria sorte, digamos assim, porque ele fez essa opção, ele saiu da proteção de Deus, por causa das práticas que eles desenvolviam. Mas a glória saiu, como falei, mas voltará com o Messias. Essa glória volta novamente a encher Jerusalém. E a gente viu isso aqui na nosso próprio textuário. Não se fará mais nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Então a presença de Deus, o conhecimento das coisas, o agir de maneira correta vai encher o mundo. Vai ser um novo momento, um novo tempo, uma nova vamos dizer assim, estrutura total de vida, de comportamento. Vai ser um novo proceder para todo mundo. E ele diz mais, que essa glória voltará com o Messias, quando ele vier para reinar, e nesta cidade, nesta Jerusalém, neste novo ambiente, não haverá mais a idolatria, que foi uma coisa que perseguia muito, que estava muito ligada ao povo de Israel, e sempre fazia o povo de Israel pecar. O povo de Israel pecava frequentemente por causa da idolatria e outras coisas que acrescentavam, mas ela sempre estava presente na vida do povo. Então, isso não mais haverá. Nosso segundo tópico, ele traz sobre os nomes das 12 tribos. A gente vai juntar esse tópico, os 3 subtópicos deste tópico sobre o nome das 12 tribos, até porque já falamos no tópico anterior. É desconhecido, não dá para saber, não tem uma informação exata sobre o critério da ordem desses nomes. Por que esses nomes estão dispostos nessa posição? Neste formato, primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro, divergindo da disposição anterior, que foi feita por Josué, na divisão da terra. Então, esses nomes, o critério da ordem dos nomes, por que esses nomes estão colocados em tais lugares, em tais portas? Isso aqui não tem um critério exato, a Bíblia não traz uma informação exata sobre qual foi o critério, ou se não tem nenhum critério, se for aleatório, ela não diz isso. O propósito desses nomes, essas situações todas não são bem especificadas, então qualquer informação a mais poderia ser uma especulação, já que não tem uma fonte exata, clara, definida sobre a disposição desses nomes na Nova Jerusalém. Nós vamos agora ao nosso terceiro tópico, mas antes da gente ir para o nosso terceiro tópico, vai passar aqui um detalhe interessante. Em linhas gerais, o que a gente pode dizer sobre o nome nas 12 portas, o nome das tribos nas 12 portas, é mais uma questão de memorial dos filhos de Israel, mas o critério de como eles foram distribuídos nas portas, a gente não tem como informar. A Bíblia não traz isso e não traz com exatidão. Ela não é o foco principal dela mostrar isso. Algumas coisas na Bíblia não são mostradas, não são especificadas, tá? Esse fato dos nomes nas portas é uma questão possivelmente de memorial dos filhos de Israel, marcando ali o nome nas portas. A gente tem uma informação interessante também sobre o reino milenial de Cristo. Já falei sobre a linha pré-milenista e dispensacionalista, que essa lição, de certo modo, segue essa linha. Tá? Então, esse reino milenial de Cristo, ele vai introduzir a manifestação eterna da glória de Deus e do Cordeiro. Ainda não é. Na eternidade, isso vai ser o ápice, isso vai ser o ponto mais alto. Falamos também isso na lição anterior. Na eternidade, isso vai ser o ponto mais alto de tudo, porque no milênio ainda acontecerão algumas coisas que não será, digamos assim, a perfeição total. Ainda vai ter, segundo Isaías capítulo 65, ainda vai ter morte em menor escala, nascimento, ainda vai ter quem morrer com 100 anos morre jovem, então ainda vai ter morte, né? Mas a vida já vai ter
uma longevidade, a saúde já vai ser uma coisa mais tranquila, uma coisa mais aproximada do que tínhamos no Jardim do Éden antes do pecado, antes da queda. Mas esse reino milenial de Cristo, ele vai introduzir, ele vai apresentar essa glória de Deus de modo eterno, como será na eternidade. Então já é uma apresentação de como será, mas ainda não é o ponto alto, ainda não é o ápice, é apenas uma apresentação. Este momento, este ponto do reino milenial de Cristo vai ser uma era de ouro, um milênio, né? Uma era de ouro que não será apenas a forma de Deus estabelecer vínculos históricos, relações históricas com o mundo de então, da época, mas também ele vai restituir a este homem, tá? Por meio do homem Deus, do Deus homem, por meio de Jesus Cristo, o domínio perdido pela queda de Adão. Então é o que eu disse anteriormente, é uma volta, uma aproximação daquilo que existia no Jardim do Éden, daquilo que o homem dispunha lá no Jardim do Éden, antes da queda. A gente tem como base isso aí, o livro de Isaías, o capítulo 65, ele traz isso de maneira mais clara, mais específica, mostrando com mais exatidão essas situações. E o livro, ele vai terminar trazendo uma visão detalhada do novo templo, da nova cidade, do novo povo, porque novo templo, nova cidade, novo povo, todos demonstrando a santidade de Deus. Isso aí é uma questão que é tratada neste capítulo 65 de Ezequiel de forma, digamos assim, mais clara, mais afirmativa. Agora, trazendo para o nosso contexto cotidiano, a gente pode observar, com base nessa questão da demonstração de santidade, a gente vai poder observar que as pressões diárias, o que afastou o povo de Deus, o povo de Israel? Afastou esse povo de Deus. O que afastou o povo de Israel de Deus? Foram as situações do dia a dia, as situações que eram apresentadas, as ofertas, o convite à idolatria, às vezes um convite um tanto escondido, não claramente dizendo que aquilo era idolatria e tais situações, não, mas era uma coisa mais dissimulada, mais estratégica, ia chegando quando o povo percebia, quando percebiam. Quando o povo percebia, olhava ali, estava envolvido naquilo. Parecido com hoje. As situações vão chegando, a gente até procura trabalhar uma relação com Deus, uma proximidade com Deus, um desenvolvimento com o Espírito Santo, mas as situações vão surgindo, vão chegando, vão se aproximando de maneira sutil, de modo que a gente às vezes não percebe, e aí vem a questão da vigilância, e quando a gente percebe, as coisas já estão estruturadas, já estão de certo modo montadas, com uma base colocada, e a dificuldade para tirar é um pouco maior, porque a gente até certo ponto, já está moldado aquilo ali, já se enquadrou naqueles moldes e já tem uma certa dificuldade de sair, de largar aquela prática, aquele comportamento, porque traz uma certa vantagem. Resumindo, o que é isso? Isso é o pecado. Ele costuma chegar assim, dessa forma, estratégico, sutil. Então essas pressões diárias, elas não podem, sejam pressões que são sutilmente instituídas no trabalho, nas relações familiares, nas relações com o mundo exterior de modo geral. Quando eu digo mundo exterior, eu falo exterior à nossa casa, fora, na comunidade, seja lá onde for. Então essas pressões diárias, elas não podem nos fazer esquecer de Deus. Mas a intenção dessas pressões é exatamente isso, nos fazer esquecer de Deus, envolver o nosso tempo com outras coisas, nossas práticas serem envolvidas, direcionadas para outros lados, outras situações, agir de maneira que a gente não deveria agir. Isso vai aos poucos nos afastando de Deus, nos distanciando de Deus. É preciso que mantenhamos a adoração e a santidade. É claro que dá trabalho. Dá trabalho adorar com firmeza. Inicialmente dá trabalho, até que se tenha uma prática, um hábito, isso dá trabalho. Mas é preciso fazer. É aquele tipo de coisa que a gente precisa se disciplinar em fazer, em adorar. Tendo a consciência, quando eu digo disciplinar, é ter a consciência que eu estou vivendo uma nova vida, que eu optei por uma nova vida. Eu escolhi Deus
e a cada dia eu vou ser tentado a desfazer essa escolha, a abrir mão dessa escolha, mas eu tenho que trabalhar para que eu entenda, tenha consciência e consiga viver assim, comece aos poucos a viver assim, entendendo que eu tenho feito uma escolha e que a minha escolha foi Deus e que eu preciso adorar a Deus, desenvolver uma vida de santidade com Deus. Enquanto eu não compreender isso, enquanto eu não tiver essa vivência, essa compreensão em prática, vivida, enquanto isso não acontecer, a minha vida não vai deslanchar de acordo com o plano de Deus. Eu não vou ter uma vida de adoração, de santidade ao Senhor, voltada para Deus. Eu não vou estar fechado com Deus, digamos assim. O nosso terceiro tópico, o Senhor está ali. E o que é trazido como o novo nome da cidade de Jerusalém? É claro que isso é depois de sua purificação, de sua restauração espiritual. É um momento futuro quando o próprio Deus vai estar no comando de tudo. Não que ele não esteja no comando agora, mas ele vai estaremos vivendo uma nova fase, um novo momento, um momento esperado, um momento de eternidade com Deus. E este momento é um momento de Jerusalém restaurada, de Jerusalém purificada. O nosso primeiro subtópico fala sobre os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. A gente tem essa referência lá em Gênesis. Gênesis capítulo 14 tem essa referência lá tratando sobre o nome da cidade Salém, que também aparece lá em Salmos. Depois ela tem outro nome, em outro momento histórico ela tem outro nome, chamada de Jebus, ou Jebus. Por quê? Porque os jebuseus tinham dominado aquela região e agora eles estavam no comando daquela cidade. E eles colocaram um nome que tinha a ver com eles. Eles trocaram o nome. Mais adiante, em outro momento histórico, Davi reconquista a cidade, Davi conquista a cidade de Salém ou Jebus, que é Jerusalém, e aí vai ser chamada de a cidade de Davi, também chamada de cidade de Davi, e ela vai ter também outros nomes, Sião, são nomes que aparecem depois, de acordo com o momento histórico, com o contexto histórico, mas ela é mais conhecida como Jerusalém. Hoje o nome é Jerusalém, e que significa cidade de paz. Isso aí é o que é mais conhecido. Eu falei sobre o nome está ali, né? O nome divino, o Senhor está ali, é o nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados, porque ela já tinha uma associação, de acordo com o contexto bíblico, falando de momentos difíceis, de momentos de situações vividas pelo povo, espiritualmente difíceis, digamos assim, e até cotidianamente difíceis, em consequência das práticas que o povo tinha. E agora, Deus, eu vou desassociar a cidade desse nome, vou trocar o nome da cidade, porque eu vou estar ali, e o nome da cidade vai ser o Senhor está ali. Então desassocia o nome da cidade das práticas vivenciadas pela cidade, das más práticas, e agora é um novo conceito, um novo contexto, um novo momento histórico, assim, vamos dizer, e o nome é mudado. Até em Apocalipse ela é chamada de cidade amada. Então em cada momento histórico, vamos dizer assim, a cidade tem um nome diferente, mas essencialmente ela é Jerusalém, a cidade de paz. O nosso segundo subtópico vai falar sobre o nome divino. E os nomes de Deus, nome divino, estou falando de nome de Deus, nomes de Deus. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, uma situação desse tipo, uma apelação, não. Esses nomes divinos, os nomes de Deus são inerentes, eles fazem parte, eles estão grudados, eles estão ligados à natureza de Deus. E revela as suas obras, seus objetivos, o momento em que aquele nome foi usado, o que aconteceu. Ele sempre está trazendo, está ligado a um fato, a um tempo, um momento histórico, a uma prática de Deus, a um momento em que Deus agiu, que fez isso ou aquilo, ou fez uma ou outra coisa. Então aquele nome está relacionado com aquele momento. É uma referência aos vários nomes que Deus apresenta de acordo com a situação, é o que dizemos, de acordo com o momento histórico. E aí a gente tem aqui alguns nomes que hoje são
citados, são conhecidos, mesmo que assim, citados como, até com palavras de efeito, frases de efeito, mas esses nomes são citados. Não é muito, não se aprofunda muito sobre isso, mas são mais citações. O Senhor proverá, que é Jeová Jireh, e tem as referências, Gênesis capítulo 22, Jeová Rafá, o Senhor que sara, são nomes que são aqui apresentados na lição, mas existem outros fora esses. Existem outros nomes. Jeová Samá, o Senhor está ali, e esse é o nome, Jeová Samá é o nome que traz referência, que se associa ao assunto da lição, Jeová Samá, ou seja, o Senhor está ali. É um novo nome dado à cidade no milênio para dissociar, como já disse, o nome de Jerusalém com os pecados passados. A gente tem aqui na conclusão que as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Aquilo que era apresentado, que foi apresentado na visão de Ezequiel, acaba sendo, de certo modo, e a partir de certo ponto, espalhado, expandido, não só para o povo judeu, mas para outros grupos, para a igreja também. Porque o reino milenial vai ter base em Jerusalém, mas vai ser para o mundo todo. Não vai ser só para Jerusalém, vai ser para todo mundo. A nova Jerusalém, o período da eternidade, tudo isso vai ser para todo mundo. Não vai ser só para Israel. Mas desde hoje a gente já tem vantagens, já desfruta de algumas coisas que são extensivas não só a Israel, mas a nós também. Na verdade, elas são dispensadas a nós. Elas são extensivas, melhor dizendo, a toda a terra. Por exemplo, a igreja, nós já somos abençoados como igreja. Abençoados com o Espírito Santo. Como é que a gente conseguiu o Espírito Santo? Como é que a igreja teve acesso ao Espírito Santo? Como é que a igreja teve acesso ao que tem hoje? As vantagens, as bênçãos que tem hoje? Porque o povo de Israel abriu mão, não aceitou, rejeitou. Sendo, digamos assim, cortado, um ramo cortado, ficado fora, e a gente foi enxertado nesse local de onde foi cortado Israel. A gente foi enxertado. E a gente passa a ter, enxertado na videira, que é Cristo. A gente passa a ter, então, essas vantagens. A gente passa a ter o Espírito Santo. A gente passa a ter aquilo que, digamos assim, seria para eles, a gente já passa a ter desde agora. A gente como igreja, nós como igreja, os gentios. E aí a gente tem essas vantagens todas que são decorrentes das bênçãos, das profecias citadas, ditas por Ezequiel. O livro de Ezequiel ele termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará eternamente com seu povo. Essa é a mensagem do livro de Ezequiel, a mensagem que finaliza o livro, que traz a esperança, que não deixa esquecido, não deixa jogado para o lado, para o canto, não, traz a esperança. O Senhor habitará eternamente com o seu povo. Ele monta uma estrutura para que isso aconteça. Uma estrutura de cidade no milênio, que é uma prévia do que vem depois do período da eternidade. Então, essa promessa está para o povo, está para as pessoas, está para os crentes, está para Israel, que Deus habitará eternamente com o seu povo. Essa promessa é repetida em vários momentos. Lá em Apocalipse, capítulo 21, a gente tem que Deus falando do tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus habitará com as pessoas, com o mundo. Quando digo mundo, eu falo as pessoas, os seres humanos, a igreja, aqueles que se enquadraram nas demandas, nas exigências de Deus, alcançados pelo plano de salvação, que chamamos de igreja. De modo geral, igreja, a igreja invisível. A maior bênção para nós como povo de Deus é termos Deus em nosso meio, e esta é a essência da alegria, da felicidade. Como resultado da presença eterna de Deus, nunca mais o crente sofrerá tristeza, desprazer e aflições como aqui neste mundo, quando estivermos na eternidade. Agradeço a participação de todos por assistir essa pré-aula. Ela foi feita com a intenção, com o objetivo de dar suporte à sua aula da escola dominical, de ajudar no entendimento. Espero ter ajudado no entendimento do conteúdo. Que tenhamos todos uma boa aula, que você, professor da escola dominical,
que vai buscar mais recursos ainda, que vai se aprofundar mais, vai marcar a sua revista, vai riscar, vai fazer anotações na sua revista ou em uma folha à parte, vai olhar na Bíblia, vai ler o capítulo 48, vai observar mais detalhes. Eu espero que você tenha uma boa aula no próximo encontro com seus alunos, que seus alunos tenham um espaço para participar, para perguntar. E claro, você precisa estar preparado para responder às possíveis perguntas dos seus alunos. É importante uma escola dominical onde os alunos participem, onde os alunos perguntem, tirem suas dúvidas, porque às vezes o aluno vem para a escola dominical, não tem espaço para perguntar, só ouvir, e ele surge uma dúvida naquele momento ali, mas ele não tem espaço para perguntar, ou ele não é acostumado a perguntar, e aí por isso não pergunta, ou então até uma dúvida que ele trouxe lá diante de outro momento na vida, e ele sempre teve essa dúvida, mas ele nunca pergunta, e ele acaba ficando com essa dúvida e tem a oportunidade de perguntar. Na escola dominical é um ambiente essencial para tirar dúvidas, por isso a escola dominical é importante e precisa de professor que realmente vá atrás, busque, seja pesquisador para atender a necessidade do seu aluno, para responder as perguntas do seu aluno. Por mais que não saiba no momento, mas garanta na próxima, eu vou procurar a resposta, eu vou procurar descobrir, entender como é que é, e no próximo domingo devo te responder isso. Mas não pode esquecer de responder, porque o aluno pode esquecer de perguntar, ou então não quer perguntar, porque acha que fica chato, mas o professor já tem que chegar com esse comprometimento. A resposta que ficou de domingo passado, que eu não respondi, eu preciso responder. E preferencialmente responder para a classe toda, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Isso é fundamental numa classe da escola dominical, onde as pessoas têm a oportunidade de perguntar, de aprender. É escola, é aprendizado, é o conceito de escola mesmo, é exatamente isso. É aprender, é anotar, é ouvir, é participar, é discutir, de certo modo até discordar, porque com base, é claro, mas o aluno tem essa oportunidade de falar, de perguntar, de procurar saber. E repito, isso exige do professor um envolvimento maior para, digamos assim, satisfazer a necessidade ou o anseio de aprendizagem do aluno. Anseio de conhecimento, o querer conhecer. Obrigado a todos, uma boa aula.